difícil é voltar pra casa assim agora, né, brother? O tamanho da criança. O pau comendo e ninguém tá vendo e nós tá entrando. Vamos! Obrigado, Deus! Ai! Se você me dissesse há 5 anos atrás que eu ia estar morando na Ásia, que eu teria mudado de país, de vida, de tudo, para fazer esse perfil de trabalhar todos os dias só para pegar um peixe para comer. Tá, muitas vezes o peixe simplesmente desvia ou a flecha acerta e ele foge. Muita gente, inclusive eu, achava que precisava ter barco, ir para longe para pescar o peixe e na verdade eu precisei comprar o barco para aprender que não é o barco, é a técnica, é como você observa o peixe, como você entende que ele vive, como você entende que ele age. Cada raça de peixe é de um jeito, cada espécie funciona de uma forma, num horário, com uma maré, com um vento específico, e são todas essas variáveis que eu venho nos últimos 6 anos estudando e eu quero passar aqui nesse canal de forma instrutiva e visual, para você que quer aprender ou para você que só quer pescar comigo. Vamos! Que horas são? 6h24 da manhã. Essa é a hora do peixe. Se você que está assistindo isso aqui já pesca ou quer começar a pescar, entenda: não existe hora melhor do que essa primeira luz para pescar. E não é para qualquer um pescar no meio das ondas desse tamanho não, hein? E hoje é um dia que tá sem onda, para falar a real para vocês. Tem onda nenhuma. Hoje tá bem de boa. Na real não tem onda nenhuma mesmo, tá aí, tá nesse estado aí, ó. Ali é um quebra-coco, malandro. Você chega ali e chacoalha tudo, você tá com o peixe na fieira, os peixes caem. Nossa, já perdi peixe bom aí já. Mas é uma coisa linda. Olha que maravilha. Onde nós estamos? Ô, papai do céu. Obrigado. A água fica assim, ó, crystal clear. Não é full blue, mas já dá pra gente pescar, né? Vamos que vamos. Aí, ó, as ondas. Aqui já dá pra entrar, hein? Só é chato de passar ali, porque aqui tem uma corrente que vai te levando pra lá. E aqui tem o lugar exato que eu quero pescar. Se a sua pesca é de praia, tem que ser praia com onda. Praia sem onda não tem peixe. Peixe gosta de água se mexendo. A água se mexendo é o que traz vida. Pode ver lá em Dubai, lá no Estreito de Hormuz, tem porra de peixe nenhum, que a água é parada. Gosta de água parada é peixe de rio. Peixe de mar gosta disso aqui, ó. Tiro, porrada e bomba, o pau comendo. O pau comendo e ninguém tá vendo e nós tá entrando. Vamos! Obrigado, Deus! Ai! A sério. Pôr o pé de pato agora que é difícil, mas vamos que vamos. Olha, sério. Ei! Ei! Ah, oh. Vamos. Primeiro pé de pato pus. Colocar o segundo. Aqui assim, meu querido, se não tem as manhas, não entra não. Colocar aqui, ó, modo apneia. Vamos. Tchau. Que Deus vai com a gente, hein? Vamos, meu Deus. Bora, série. Fora da água, até você tá aí no momento de engatilhar teu arpão, consome muita energia.
E a gente que pesca sabe que energia ela é finita, né? Então eu costumo contar por mergulhos. Quando a gente começa a pescar, a gente tem uma quantidade de mergulhos que a gente aguenta fazer e é só o tempo mesmo que vai trazendo essa melhora de condicionamento físico, né? Esse costume e a gente vai conseguindo cada vez mais resistir a essas intempéries e lógico, você vai pegando as manhas de entrar devagar, se mexer pouco, igual nesse mergulho que eu fiz aí. Foi um mergulho rápido, não levou muito tempo. Eu chamo de mergulho de reconhecimento. Sempre quando você entrar na água, não importa se está 1, 2, 3 metros, você primeiro precisa abrir o pulmão, então é ficar em apneia, mergulhando. E segundo, pegar as telas do peixe, né? Então, que é quando o peixe diz: ó, a gente tá mais pra esquerda, a gente tá mais pra direita, ou não tem vida nenhuma aqui, vamos pra outro lugar. E nesse caso, já entramos com uma tartaruguinha aí aparecendo, que já dá aquela alegria no coração. Começando o segundo mergulho, a estratégia continua a mesma, ainda raso, acabamos de entrar. Embora eu já tenha entrado no lugar que eu mais gosto, depois vocês vão ver que não são todos os lugares aqui que são assim, cheios de buracos e tal, e lugares para você se esconder. Eu ainda me mexo bastante, né? Eu ainda tô ganhando informação do que tá acontecendo ali, que é um lugar que eu já conheço também. Nesse momento é interessante, porque ver um cardume de um peixe que é bem gostoso, esse cardume aí, ó. Por eu estar escondido ali, esse cardume veio. E só que esse peixe é extremamente venenoso. E é um veneno curioso porque ele tem nos espinhos dorsais dele, eu não sei se são todos, mas quando os dorsais, pelo menos, eu tenho certeza. Se encosta, ele fura a luva, cara, dá uma coceira e cria um monte de bolinha na hora e não para de coçar. Te juro, umas 4 horas com aquilo incomodando e uma leve inchadinha. Então a gente tem uma regra. Eu já vi, existem cardumes deles assim com 2, 3 quilos, mas eu não atiro, cara. Eu não atiro porque esse peixe é problema. Onde a gente tava ali era só o comecinho, ainda tava bem raso, a maré bem seca, muito cedo. Dei uma avançada, descemos ali na casa dos 5, 6 metros. Avistei uma Ori bem de canto, não dá pra ver no vídeo. Efetuei o disparo, ele me deu aquele olé. O peixe vira de lado muito rápido. Parece que ele sente, não era a hora dele. Voltamos e vamos armar nossa matadora de peixe, né? Essa daí, cara, é uma arma do André, de madeira. Tô com ela há 2 anos. Isso é uma super arma. Mas por que de madeira, Vitor? E não de fibra de carbono? Porque fibra de carbono dá recoil. Arma de madeira não dá recoil. É muito, muito melhor. E engatilhar é algo que, se você não tem costume, chega uma hora que você pega o jeito de puxar a borracha de uma vez só, encaixa bem as mãos dos lados, pega os dois lados e puxa de uma vez contra o corpo e jogando o peso do corpo para engatilhar. Agora a gente vai continuar, né, nossa busca, nos adiantamos mais um pouco, descemos ali já na casa dos 6 a 7 metros, bastante vida, né? Os peixes bem ativos, eles acabaram de acordar, por isso que é tão bom pescar nesse horário. Eu pelo menos gosto muito. Aqueles maiores que passaram ali atrás são o Leatherjack, unicórnio. Depois dá uma olhada no Google. Esse peixe, esse que não tem o chifre na frente, ele é gostoso de comer, assadinho, bem feito. Peixe tem que saber fazer, né? Esses que estão passando aí na velocidade da luz em cardumezinho são as pijaricas. Não gosto desse peixe, na verdade ninguém gosta. É só para fazer volume em quem não sabe pescar e em quem não tem paciência. Mais uma descida mais à frente. Aí já é um dos meus favorite spots. Sempre tem bastante vida. Ó, você dá pra ver por esse... Eu não sei o nome desse peixe pequenininho, mas eu uso sempre ele como sinal. Quando tem esses cardumes assim, a chance de vir os grandes é bem grande. Ó, tem umas pijaricas grandes ali passando. É muita vida. Essa é a maravilha de morar aqui na Indonésia, né? É um presente poder ter uma cena dessa de tanto peixe passando o tempo todo.
Mas a pesca, o spearfishing é seletivo, eu sou seletivo, eu pego os peixes que são gostosos de comer, que tem um tamanho mínimo, não saio atirando em qualquer coisa. Bom, dá pra ver, se eu quisesse fazer volume de peixe, eu atirava em tudo isso aí que tenho, pegava tudo de uma vez, mas não é minha vibe, não é o que eu gosto. Então, dá uma respirada aí e curte um pouco esse momento embaixo da água. Mais à frente, a gente vai avançando, né? Então você vai descendo, olhando ali onde os peixes estão, de onde eles estão vindo, para onde eles estão indo, e você vai dando umas avançadas. Essa descida agora, continua rasa. A gente está na praia de 5 metros de profundidade, ainda mais é um cabeço aí. E eu deixei esse frame justamente para vocês perceberem como tem lugares que tem muita vida, então os peixes se concentram bem mais. E tem lugares assim, ó, não tem absolutamente nada. Não tem nem como dizer que é mentira, porque no frame de trás, no mergulho de trás era muito peixe, e aí não tem nada, ó. Você faz um mergulho e não enxerga absolutamente nada. Nesse momento, eu vi uma tartaruguinha ali no fundo e fiz uma gracinha só pra fazer um rios assim, né? Que é mirar na tartaruga. E depois, o dedo tava fora do gatilho, a arma tava travada. Tartaruga não se atira nem de brincadeira. Então fizemos essa espera, entendemos que aí não tá, já tava uma corrente me levando pro fundo e eu decidi deixar que a corrente me leve. Ó, aí eu não tô batendo o pé e mesmo assim eu tô andando pra frente. Então é a corrente aqui, a corrente do Oceano Índico é muito forte. A gente sofre bastante com corrente aqui. Essa descida, ela é a exemplificação de como o peixe grande é diferente, as coisas acontecem diferente, a profundidade é diferente, o momento é diferente e você não tem muito tempo. Você nota que o tempo de descida é bem maior, né, para chegar ali no fundo e fazer a espera. Tá bastante corrente, eu não tô me sentindo confortável porque eu tava até o momento aí, eu já tinha dado muitas descidas. Eu nem coloquei no vídeo a quantidade de descidas que eu tinha dado, procurando peixe e nada. E aí eu já tava bem longe da praia, nada também, mas o peixe grande, cara, é aquela coisa, toda pescaria você tem uma grande chance. E nessa hora aí, eu procurando, me mexendo muito mais do que o normal, vi no rabinho do olho esquerdo ele vindo, e olha ele aí, é o tamanho da criança. Fui atirar, a arma mexe, o gatilho tá travado, eu corro pra destravar o gatilho, viro todo de lado, a corrente batendo todo torto, acerto ele e a flecha cai, porque a distância já era muito grande, não deu pra acertar o peixe. Subi frustrado, triste, eu sabia que eu tinha perdido um ótimo peixe. Nessa hora o pescador fala, certo, eu ainda fiquei triste que machuquei o peixe, né? Mas tudo bem. Acontece que, pra variar, eu não gravei o tiro. Eu peguei esse belíssimo exemplar de um trevally azul que chega até 10, 12 quilos. Esse aí tá na casa dos 7 quilos. Já é um peixe muito antigo. Eu não sei quantos anos tem, mas tem mais de 5 anos esse peixe. Filmei ele assim. Depois eu vou mostrar ele melhor pra vocês. Na pescaria sempre o melhor você perde, não sai, a câmera decide não gravar. Gravei um monte de descida e a do Trevally eu perdi. E achei curiosamente esse drone quando eu tava voltando. Foi uma volta aí de quase 30 minutos até conseguir voltar pro começo da praia. Alguém aí se perdeu filmando e eu levei obviamente pra jogar no lixo, né? Tirar o lixo da nossa praia. Tá pego, Trevalão. Você voltar pra casa assim agora, né, brother? O tamanho da criança. Vamos que vamos. A gente consegue, aí ó. Vai assim. Vai de garupa. Trevally azul. Esse aqui é o maior que eu já vi. Do azul, né? Não é o GT.
É uma delícia esse peixe. Aí, ó. Parou. Vamos pegar o pequeno. O pequeno. Tá. 2,5 kg. Agora vamos pegar o de verdade. Primeiro que não cabe, né? Deu erro na balança. O máximo é 5 kg. Só. E agora a recompensa maior, né? Esse sou eu falando com o pessoal aqui da minha família indonésia. A gente vai fazer o que a gente mais faz, que é assar um peixinho. E eu falando pra ele que tem uns 3 kg de carne ao todo, né? Que é o suficiente. Mas no final das contas a gente teve que pegar o de 7 kg também. E aí, coloquei na roda e boa. Vamos abrir, vamos fazer, vamos assar, vamos comer, vamos ser felizes, vamos se divertir, né? Eu desliguei o gimbal da câmera, por isso ficou tudo tremido, me perdoem. Mas é isso, é pra isso que a gente tá vivo. Eu espero que você tenha gostado. Agora eu vou deixar rolar o vídeo sem narração, pra vocês entenderem como é que rola aqui. Alô, Alô, bom dia. bom dia. E aí, beleza? Aí, beleza? Medo? Treinado já. Yang ini dingin. Moraes? Ya. Ya? Ini adalah gua. Ini dingin, itu panas. Itu panas. Ini sambal. Ini sambal. Suka. Mana jadi soko tuh? Tambah lagi. Ada apa Ben nasi? Itu di sana. Tadi ngapain kok tidur? Kalian tidak Boy. Mai Mom. Boy, tadi aku cari ke rumahmu, Boy. Udah Ini terkenal sembano. É sério, é muito bonitinho. Lagi. Tadi ngapain kok tidur, Boy? Tambahin nasi tuh. Aí é bom demais aí, ó. Kenapa tadi kamu tidur? Itu A minha sambal. nega me servindo aqui, ó. Nasi, nasi. Hah? Nasi. Ah, ya. Ya. Peter, ada kecap. Rumah. Ada. Nah, di mana? Tapi ada. Te dá manis, ya? Itu nasi nih Mbak Anu. Ada yang gini.